E se o garoto, que desde seu nascimento foi amaldiçoado e condenado a se tornar o receptáculo do Rei das Maldições, se tornasse um Oni, ele seria tão poderoso quanto as duas superiores? Poderia vencer o Muzan ou até mesmo conquistar o Sol? Bom, é isso que vamos descobrir nesse vídeo. E te garanto, no final eu te prometo que você vai se surpreender. Antes de começar esse vídeo, como eu sempre faço, vou explicar as condições para análise. Desta vez não irei considerar Itadori como parte do verso em si, e sim apenas irei criar um cenário hipotético onde o Itadori se torne um Oni, sem participação nos eventos principais de Demon Slayer. Portanto, não tente pensar muito no porquê ele aceitaria ou não o sangue do Muzan. 2. O Itadori a ser considerado aqui será ele no auge da luta dele contra o Sukuna, em Shinjuku. E sim, decidi isso porque considerar o Itadori de Jujutsu Kaisen em módulo seria meio nada a ver, pois não sabemos exatamente tudo que ele pode fazer ou seu limite. E sim, eu estou ciente que ele mostrou feitos incríveis nos últimos capítulos. Vamos pegar o que tá mais desenvolvido e no final vocês vão entender o porquê de eu não ter escolhido de Jujutsu Kaisen módulo. 3. Não tenho o objetivo de diminuir ou vangloriar qualquer uma das obras, as duas são boas e eu gosto das duas. Agora que os recados foram ditos, podemos começar. Existem dois cenários que poderiam ocorrer caso Yuji recebesse uma quantidade grande de sangue do Muzan. No cenário razoável, seu corpo iria se adaptar bem e ele iria se tornar um Oni sem muitos problemas. Mas no cenário ruim, Itadori seria incompatível e seu corpo iria rejeitar o sangue. Obviamente vamos pela razoável, porque senão por que eu faria esse vídeo? E sim, vamos considerar que o Itadori consumiu uma grande quantidade de sangue do Muzan para tornar as coisas mais divertidas. O que sabemos é que os Onis padrão por si só já possuem uma força incomparavelmente superior à de um ser humano. Isso os que consumiram quantidades mínimas de sangue do Muzan. Mas para grau de comparação temos o Akaza, que poderá ser um molde perfeito para o Itadori nessa situação. E vocês aos poucos vão pegando a ideia. Quando humano, Akaza era um talentoso artista marcial, porém em um momento de fúria, ele sozinho foi capaz de dizimar um dojo inteiro. Sim, ele deformou as pessoas que ele enfrentou apenas com as mãos vazias. Um feito tão absurdo que até Muzan jurou que ele já era um de seus Onis. E observação pela forma de como Akaza foi transformado em um Oni, Muzan literalmente atravessa seu globo de forma brutal e eu nem vou mostrar a imagem aqui para evitar problemas. E mesmo assim, as células do Muzan agem tão rápido que conseguiu salvar ele disso. Obviamente, se ele não tivesse se tornado um Oni nesse momento, ele teria morrido na hora. Agora tente imaginar Yuji, alguém que na sua forma humana já é mais forte que qualquer personagem em Demon Slayer. Sim, sendo Oni ou humano, ele seria um completo absurdo, mas o mais impressionante seria sua resistência. Os Onis de nível de Akaza mostraram ser capazes de fortalecer sua resistência. Akaza, por exemplo, endureceu sua pele em um nível tão absurdo que a própria Nichirin do Tomioka se quebrou no seu braço. Mas olhem bem, isso só aconteceu porque Akaza forçou um endurecimento, e Yuji teria essa resistência sem nem se importar. Literalmente o primeiro Oni que teria espadas quebradas no seu corpo por simplesmente estar parado. E mano, eu não estou exagerando, no quesito resistência, Itadori era um monstro. Itadori foi o único feiticeiro desde a derrota do Satoru Gojo que esteve lutando contra o Sukuna até o final. Em uma versão consideravelmente mais fraca que essa, Itadori suportou os cortes do Sukuna em cheio. E mesmo que seja com liberação reduzida, e no pior dos casos 10% do Sukuna naquele momento, aquilo já era o suficiente para deformar uma construção grande fácil. Fora que esse mesmo Itadori que não estava no seu auge com um soco foi arremessado a quilômetros de distância e ainda atravessou um prédio no processo. Aqui não tem discussão, nem mesmo Gyomei em termos de força bruta e resistência conseguiria superar esse Oni. E agora chegamos à parte mais interessante, como as técnicas do Yuji Itadori iriam se comportar com sua nova fisionomia Oni. Antes de continuar, eu gostaria de pedir para que você deixe seu like e se inscreva para fortalecer o conteúdo. No universo de Jujutsu Kaisen existe uma forma dos feiticeiros se recuperarem de danos que seriam fatais. Essa é a energia amaldiçoada reversa, capaz de fazer com que os feiticeiros de alto nível se recuperem de qualquer dano, a menos que seja atingido no cérebro. Só que isso é uma tarefa difícil, exaustiva e depende da própria energia amaldiçoada. A menos que você seja Sukuna, Gojo ou Hakari no Jackpot, é melhor você não contar com esse poder. Mas em Demon Slayer, o mais roubado dos Onis são sua regeneração. Afinal, eles são capazes de se recuperar dos mesmos danos, só que com mais facilidade e mais rapidez. Até mesmo se a gente considerar Hakari, que possui a melhor regeneração do universo de Jujutsu Kaisen, ele vai apenas competir com os Onis mais fracos. Luas superiores se regeneram em questão de segundos, é tão rápido que nem é possível ver a olho nu. O próprio Muzan se regenera tão rápido que as espadas parecem deslizar pelo seu corpo como se fosse manteiga. E apesar de alguns Onis de nível baixo serem eliminados por serem decapitados por Nichirins, Onis mais poderosos como Akaza e Kokushibo na força de vontade se mantiveram vivos, e na realidade só foram derrotados porque desistiram. Ou seja, tudo isso depende de como está a mente e a determinação do Oni. Creio que quando Itadori estiver convicto do que está fazendo, ele nunca seria eliminado. Originalmente ele até consegue usar energia amaldiçoada reversa, e até usava sua manipulação de sangue para reconectar seus membros e não ter que criar outro membro do zero. Só que agora ele não precisa mais disso. No momento em que ele perde um membro, o outro nasce instantaneamente
Itadori sem depender da sua energia amaldiçoada. Claro, mesmo sendo um Oni, ele ainda teria energia amaldiçoada, afinal o Itadori ainda é o Itadori. E é aqui que ele fica totalmente quebrado. E se você é um fã totalmente viciado em Jujutsu Kaisen, talvez você tenha percebido onde eu quero chegar. Mas caso não, vamos contextualizar. Itadori é conhecido em seu verso como o feiticeiro abençoado pelo Black Flash. O Black Flash em Jujutsu Kaisen é um fenômeno que ocorre quando a energia amaldiçoada distorce o espaço, criando faíscas negras. No mangá, para que ele pudesse exceder seu limite e utilizar até 11 vezes, ele precisou contar com a ajuda externa e até mesmo com um Sukuna cansado. Isso para não se colocar em risco. Agora imagine ele sem precisar se preocupar com danos fatais, apenas avançando e avançando para se concentrar no Black Flash. Tá, e nesse momento você que não conhece muito de Jujutsu deve estar assim. E daí, soltar faíscas negras não faz diferença nenhuma. Errado. Um detalhe interessante sobre o Black Flash é que cada vez que é ativado, faz o feiticeiro entrar em um estado de euforia, que faz cada vez mais seu desempenho crescer exponencialmente na luta. Agora imagine só um feiticeiro que não precisa parar para descansar ou reforçar seu corpo com energia amaldiçoada. Itadori simplesmente seria um monstro que soltaria Black Flash infinitamente, e a cada Black Flash ele iria ficando cada vez mais poderoso, com ataques que a cada contato obliteram a alma de seu oponente. Com esse poder, ele poderia eliminar até mesmo o próprio Muzan, que pode até ser imortal de corpo, mas não de alma. Obviamente considerando que o Muzan não mate ele remotamente. E isso porque deixei de lado suas outras habilidades porque não eram relevantes. Mas só para quem não sabe saber, as técnicas amaldiçoadas de Sukuna ficaram gravadas no corpo de Yuji, o que torna ele capaz de usar as técnicas do Rei das Maldições. Sim, inclusive seus cortes que por sinal dão dano na alma. E caso ele considere expandir seu domínio, seria uma covardia, só digo isso. Pensando em uma técnica demoníaca de sangue que combinaria com ele, podemos criar uma versão mais forte da sua manipulação de sangue, pois já que agora ele não morre, ele pode usar seu sangue também infinitamente e pode exagerar na energia amaldiçoada para fazer supernovas, ainda bem maiores do que o Chozo fazia, mas gerando ataques em áreas que devastariam tudo. Vendo tudo isso que eu disse e voltando para o começo do vídeo que eu disse o porquê de não usar o Itadori de Jujutsu Kaisen módulo, é porque justamente o Itadori de Jujutsu Kaisen módulo já faz isso tudo sem ser um Oni. Detalhe, sem se esforçar. Nesse vídeo você consegue notar a desigualdade dos níveis de poder entre Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. E embora as duas obras sejam muito boas, isso é um fato. Obviamente, como vocês devem querer ter uma noção de o quão poderoso é esse Itadori, vamos lá comparar ele com os 3 luas superiores mais poderosos. Eu só não considero todos de uma vez só, porque em si, ambos possuem técnicas complexas, e ao irem com tudo acabariam atacando uns aos outros, ou atrapalhariam o ritmo do outro. Contra Casa, por mais que o Lua Superior 3 seja um mestre em artes marciais, ele não tá no nível técnico e físico do Yuji Itadori. E se ele já perdia em força para o Itadori humano, quem dirá como Oni? A Casa seria massacrada ao ponto que nem conseguiria utilizar sua bússola. E mesmo se conseguisse, Itadori com certeza reagiria e causaria dano à alma dele com seus Black Flash, sendo o fim do Akaza. Agora Douma, e por incrível que pareça, seria muito mais fácil do que enfrentar o Akaza, afinal seu trunfo é o ar gélido e seus Budas de gelo. Não adiantaria de nada para quem não precisa mais respirar, e caso necessário, bastaria Itadori utilizar seu sangue para dispersar os gelos. E um detalhe que eu esqueci de mencionar lá atrás é que, como parte de seu Kikijutsu, seu sangue poderia ser venenoso, assim como o de Chozo. Contra Kokushibo, o maior problema seria lidar com seus cortes. Porém, Itadori, sendo Oni, se regeneraria facilmente, conseguindo se aproximar o bastante para usar uma sequência de Black Flash, despedaçando cada vez mais a alma do Kokushibo. Detalhe, no pós-vida de Akaza é possível ver Muzan lá, então é provável que até a alma do Muzan sucumba no processo. E como eu disse, nem há necessidade de usar expansão de domínio. Se quiserem, futuramente eu posso trazer uma análise bem detalhada focada em quem venceria, Muzan ou Itadori em seu auge na luta contra o Sukuna. Mas agora sobre a luz do sol, infelizmente não há nada que Itadori pudesse fazer para sobreviver. Afinal, apenas 2 Oni sobreviveram à luz solar, Tanjiro e Nezuko, e existe uma narrativa dentro do verso que torna isso coerente. Com Itadori não iria funcionar, ele simplesmente viraria pó. Então, respondendo às perguntas do começo do vídeo, sim, na forma humana ele já teria vencido Muzan em seus Onis. Agora imagina Oni, ele seria uma aberração, só que infelizmente não conquistaria o sol.